Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, já deixa o seu like. Bom, aqui estamos retomando nosso ciclo Kafka. Estamos indo aí para o nosso terceiro vídeo desse ciclo Kafka que nós iniciamos há 2 semanas atrás, discutindo aí com a ideia de discutir, fazer uma discussão mais aprofundada, um pouco mais ampla, um pouco mais pormenorizada, sobre o livro O Processo, famoso clássico aí da literatura mundial, publicado em 1925, pelo Franz Kafka, esse gênio de Praga, como é conhecido. Então aqui a gente está dando continuidade. Quem ainda não viu os vídeos anteriores, estão aqui no canal. Vou deixar linkado o vídeo número 1, que é a primeira parte da resenha, produzida aí pelo Gerhard George Lemaire, que é esse aqui. Nós apresentamos essa biografia do Kafka, publicada em 2005. Nós apresentamos em 2 vídeos. Vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. A primeira parte, a segunda parte, onde a gente se debruça de fato sobre a vida do Kafka, sua vida familiar, sua vida amorosa, sua vida de produção literária. Então tá tudo ali, tá tudo condensado. Obviamente é apenas uma entre tantas biografias do Franz Kafka que existem, mas me parece bastante interessante, me parece bastante completa, pelo menos os aspectos mais importantes da vida do Kafka. Então a gente já começou o nosso ciclo Kafka, preparando essa abordagem mais pormenorizada do livro O Processo, que também já está aqui. O Processo, essa é a edição que nós vamos trabalhar, a edição aqui, essa publicação é de 1967. Vou falar mais dela daqui a pouquinho. Mas fato é que a gente tem como propósito, dentro do ciclo Kafka, não estudar a obra como um todo, mas estudar particularmente o processo. Mas como a gente quer estudar o processo, automaticamente a gente precisa ter esse conhecimento geral da vida do Kafka. Então, por isso que nós optamos por iniciar esse ciclo Kafka a partir dessa apresentação. Aí seria, dentro dos nossos vídeos aqui do canal, a gente tem alguns tipos diferentes de vídeos, e temos o Vale a Resenha. O Vale a Resenha é a apresentação de uma obra única. Nesse caso, nosso Vale a Resenha foi sobre a biografia de Franz Kafka. Então, esse Vale a Resenha em 2 partes serviu a apresentar o autor, e agora a gente vai entrar numa outra etapa, que é justamente o nosso Na Lupa do Lippe, essa nossa análise mais investigativa, mais pormenorizada do texto em si. E é isso que a gente vai fazer a partir desse primeiro vídeo. Então, juntando com os 2 vídeos anteriores, agora a gente vai entrar numa próxima etapa, juntando com Vale a Resenha sobre a biografia do Kafka. Agora vamos iniciar o Na Lupa do Lippe, particularmente sobre o processo. Mas antes, alguns recados rápidos antes da gente iniciar. Primeiro recado que eu queria deixar aqui é que eu já vim anunciando essa nossa leitura conjunta aqui, inclusive esse vídeo hoje do dia 17, ele seria um vídeo posterior ao início da leitura dirigida feita pela psicóloga e escritora Maria Camila Moura, no seu canal do YouTube. Uma leitura gratuita, são discussões, são lives, onde ela discute o texto com profundidade. Então a ideia seria que a gente, a partir dessa leitura dirigida, que começaria dia 13, agora quarta-feira, a gente iniciaria já hoje, no vídeo de domingo, um contraponto, uma complementação, um diálogo com as discussões propostas pela Maria Camila. E por questões pessoais, ela colocou isso no Instagram dela, ela optou por não iniciar esse processo agora, dia 13, mas já anunciou a data. A gente já colocou, inclusive, lá no Prazer em Conhecer, no @Prazer em Conhecer Lippe, que é o nosso canal lá no Instagram. A gente já colocou, inclusive, que ela já definiu a data de recomeçar a leitura dirigida, que vai ser dia 2 de dezembro. Então, no dia 2 de dezembro, é uma segunda-feira, a gente inicia esse bate-bola, esse par e passo, esse acompanhamento paralelo com o que a Maria Camila vai discutir na leitura dirigida. No caso, como nós estamos começando hoje a nos debruçarmos sobre a obra, evidentemente a gente vai chegar no dia 2 de dezembro já tendo lido, se eu não me engano, pelo menos aí o capítulo 1, 2 e 3, que é inclusive o vídeo do nosso próximo domingo. O vídeo do próximo domingo já é uma análise sobre os capítulos 1, 2 e 3 do O Processo de Kafka. Então, como a Maria Camila vai começar no dia 2 de dezembro a leitura dela, a gente já vai estar bastante adiantado, vamos dizer assim, nos nossos vídeos aqui. Mas, de qualquer forma, eu acho que serve como um contraponto, ainda que a gente faça um momento seu final, uns 10 minutos finais, para fazer uma discussão, para fazer um contraponto em relação ao que está colocado pela Maria Camila. Mas, de qualquer forma, eu acho que, independente da maneira como isso vai se conduzir, como essa troca vai se dar,
Eu acho que vai ser uma troca bastante rica, bastante interessante, e a gente espera aí encontrar uma maneira de trazer um pouco do que foi discutido. Obviamente eu estarei acompanhando a leitura dirigida da Maria Camila Moura e a gente vai tentar ver como é que a gente pode trazer um pouco daqueles conhecimentos para dentro desse nosso ciclo Kafka e dentro dessa nossa análise também da mesma obra, né, no caso, o processo. Então esse é o primeiro aviso. Segundo aviso também importante, aqui já estou falando da questão da nossa organização, né? O segundo aviso importante é sobre esse nesse formato, né? Na lupa do LIP. Na lupa do LIP é o que a gente chama de nossa investigação literófila, né? Literófila porque é de quem ama a literatura, né? Na verdade não é uma análise literária, é uma análise mais técnica, até porque nós não temos essa abordagem técnica, né, acadêmica, sob o ponto de vista das letras, da literatura. É muito mais uma abordagem de quem ama ler, de quem ama essas obras, de quem ama discutir essas obras. Então essa é a nossa proposta aqui. Então nesse sentido, a gente faz uma investigação bastante aprofundada, vai em cada palavra, cada parágrafo, cada página daquela obra e tenta extrair dali, que eu chamo de chaves interpretativas ou até mesmo chaves reflexivas. Muito mais do que interpretar o texto, ou tentar descobrir o texto, tentar desvendar o texto, é a partir daquele texto a gente refletir sobre ele e a gente buscar avançar, né? A gente buscar crescimento do nosso repertório, crescimento das nossas próprias considerações, das nossas próprias reflexões a partir daquele texto. Então, mais do que chaves interpretativas, eu diria até mais chaves reflexivas a partir daquele texto. Então, a ideia é essa, e a gente já fez isso, né? Eu queria trazer aqui, mostrar que nós já tivemos um primeiro na lupa do LIP, aqui no canal Prazer em Conhecer LIP, que foi sobre O Jovem Torres, né? Essa obra aqui de 1906, publicada em 1906, pelo escritor Robert Musil. Então a gente fez exatamente um Na Lupa do LIP sobre essa obra. Inclusive a gente acrescentou, além do Na Lupa do LIP, nós fizemos também o Vale a Resenha. Então a gente fez o Vale a Resenha do Jovem Torres, apresentando o enredo como um todo, falando um pouco da vida do Robert Musil, falando algumas curiosidades desse texto. Então esse foi o nosso Vale a Resenha, então também está aqui no canal. E além do Vale a Resenha, a gente ainda fez o Na Lupa do LIP sobre a mesma obra. E aí foram 4 vídeos bastante densos, são mais de 5 horas de conteúdo, discutindo pormenorizadamente essa obra aqui, O Jovem Torres, de Robert Musil. No caso do processo, a gente vai fazer um pouco diferente, porque o processo já é um texto bastante conhecido, né, uma história clássica, né, vamos dizer assim, todo mundo sabe, aquela ideia do homem que é capturado, né, que é julgado sem sequer saber qual crime cometeu, né, uma crítica aí ao autoritarismo, ao burocratismo, né, esse império da lei de maneira cega. Então esse é um pouco da temática do processo, então já é bastante conhecido. E além disso tem um outro aspecto que, no caso do Jovem Torres, eu já tinha lido o livro como um todo para fazer o Vale a Resenha. E no caso aqui do processo, eu li o processo há muito tempo atrás. Então o que a gente vai fazer aqui, de fato, é uma leitura acompanhada. Então eu vou lendo e apresentando os capítulos à medida que eu for lendo, à medida que eu for analisando esses capítulos. Então não teria por que fazer um Vale a Resenha no início, porque eu não li o livro como um todo ainda. Na verdade, eu já li o processo há muito tempo atrás, e se eu não me engano, 2013 ou 2014 provavelmente, foi quando eu li o processo. Então já faz muito tempo. Obviamente, a minha forma de ler, inclusive, mudou muito de lá para cá, né? Eu li os romances de uma maneira muito superficial, de uma maneira muito linear, né? Não anotava tanto, não parava, não refletia tanto sobre aquele texto. Então mudou muito a minha forma de olhar os romances, né? de me apropriar do texto literário. Então, como isso mudou muito, obviamente, uma nova leitura agora do processo ela vai se fazer de uma outra maneira, de uma maneira completamente diferente. Então, como eu já li há muito tempo, eu quero fazer essa descoberta à medida que eu for lendo o livro. É capaz que, talvez, depois de todo esse processo Na Lupa do LIP, eu até faça um Vale a Resenha, porque aí eu resumo tudo e falo de toda a história num único vídeo. Mas, no nosso caso aqui, a gente vai, de fato, fazer uma leitura quase que a par e passo, eu vou lendo e discutindo com vocês. Vai ser quase que um diário de leitura aqui do processo. Então, por isso que vai ser um pouquinho diferente. Esse Na Lupa do LIP não vai ter o Vale a Resenha de imediato. Talvez tenha posteriormente, ok? Seguindo adiante aqui, mais um recado. Bom, aqui a gente já vai entrar então um pouco no texto em si, né? Como é que vai se dar essa discussão de hoje? Esse é a edição que a gente vai trabalhar. Então a gente vai falar primeiro, aqui na Lupa do LIP, um dos primeiros aspectos que a gente observa é o objeto livro, né? O objeto livro em si, a gente faz uma avaliação, inclusive antes do texto em si. Então, no caso, a gente vai fazer algumas observações sobre o objeto livro e
Com relação ao texto em si, eu queria já adiantar, na verdade, dizendo que ele é composto de um prefácio. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer algumas observações sobre o texto do livro, sobre o prefácio, escrito pelo Torriere Guimarães, que além de, de fazer o prefácio desse livro, que é um prefácio crítico, não é só um prefácio de apresentação, mas um prefácio que discute alguns aspectos da obra. Ele também é o tradutor, então é também o tradutor dessa obra aqui. Então a gente discute hoje o objeto do livro e discute o prefácio escrito pelo Torriere Guimarães. E além do prefácio, esse livro tem, no seu formato original, no seu formato em que ele foi publicado, ele tem 10 capítulos. Para quem não sabe, a gente vai entrar nesse pormenor. O processo ele é um romance incompleto, no sentido de que ele não foi, diferentemente, por exemplo, de A Metamorfose ou de outros livros do Kafka, principalmente os contos, os seus 3 romances, O Processo, O Castelo e Desaparecido ou América, O Desaparecido ou América, os 3 romances são todos eles incompletos. Então ele não concluiu, de fato, num começo, meio e fim, fechou, de fato, o pacote de um determinado romance. Ele tem, sim, textos fechados, textos publicados, como o caso da Metamorfose, super conhecido, Um Artista da Fome, Josefina, a Cantora. Então tem vários contos que ele finalizou, de fato, contos e novelas que ele finalizou, de fato, mas seus 3 romances, nenhum dos 3 são considerados obras completas, obras fechadas. Todos têm algum tipo de aspecto, de capítulos que não foram acabados, ou finalizações que acabaram sendo, partes dessas obras acabaram sendo juntadas dentro de uma ordem, que talvez não fosse exatamente a ordem que ele pretendia fazer. Então, e alguns deles, principalmente os romances, foram publicados após sua morte. Kafka morre em 1924. Então, o Processo, por exemplo, é de 25, o Castelo e assim por diante, se não me engano, o Castelo é de 26, o América também é posterior. Então, são todas obras publicadas depois da sua morte. Então, não foi exatamente ele que concluiu, mas foi concluída por outras pessoas, aqueles que ficaram responsáveis ali pelo seu legado, pelo seu legado literário. Principalmente o Max Brod, seu grande amigo Max Brod. Mas o fato é que essa obra aqui, como ela chegou ao público, ela chega ao público com 10 capítulos. 10 capítulos. Então, nesse caso desta edição, nós temos, além dos 10 capítulos, nós temos o prefácio do Torriere Guimarães e temos também um aspecto muito interessante, muito, assim, uma cereja do bolo dessa edição aqui, que é o apêndice. O apêndice é constituído de capítulos inacabados e textos riscados, que foram excluídos da obra. Então vai ser um olhar muito interessante, como eu digo, assim, sobre a mesa de trabalho do autor. O que ele incluiu, o que ele tirou, o que ele achou que não cabia, e se ele tivesse usado aqueles textos, se ele tivesse concluído aqueles capítulos, que obra nós teríamos em mãos? Será que teria tido algum desvio? Será que teria algum aspecto que não está aqui, que de repente, se a gente conhecesse, faria falta? Uma peça que de repente poderia ajudar a entender melhor o romance? Então são aspectos muito interessantes que estão no apêndice dessa edição aqui. Então basicamente que nós vamos nos debruçar sobre, a partir dessa obra aqui, a gente vai se debruçar sobre esses 3 elementos. O prefácio, os capítulos e o apêndice, ok? Então mais um aviso dado aí. E aí a gente vai organizar, vamos dizer, nossas datas. Hoje, dia 17, se a gente considerar que a gente já tivemos os 2 domingos passados, domingo passado e domingo retrasado, com a primeira parte e a segunda parte da biografia do Lemaire, que a gente apresentou esse livro aqui. Então, considerando que a gente já fez a biografia, hoje, dia 17, nós faremos o objeto do livro e o prefácio, primeira parte. No dia 24/11, faremos o capítulo 1, 2 e 3. Apresentaremos e analisaremos os capítulos 1, 2 e 3. No dia 1/12, faremos os capítulos 4, 5 e 6. No dia 8/12, os capítulos 6, 7 e 8. Dia 24, 1, 2 e 3. Dia 1º, 4, 5 e 6. Dia 8, 7, 8 e 9. 7, 8 e 9, agora sim, certinho. E dia 15/12, o capítulo 10 e o apêndice. Capítulo 10 e apêndice. Então a gente finaliza a obra em si. Mas no dia 22 de dezembro, que será provavelmente o último vídeo do canal esse ano, nós faremos o que eu chamo de 3R. O 3R é a conclusão do ciclo Kafka. O que é o 3R exatamente? O 3R é
Por que 3R? 3R vem de repertório, ressonância e reflexão. Repertório, ressonância e reflexão é, vamos dizer assim, um resultado do que a gente está chamando de leitura ativa plena. Né? Essa maneira de interagir com o texto, essa maneira de discutir o texto, que evidentemente a gente pode até fazer depois um vídeo somente sobre o que é a leitura ativa plena e sobre o que são os 3Rs. Mas, essencialmente, repertório tem a ver com conteúdo, né, conexões daquele texto com outros livros. Então, tem a ver com os livros que você lê, os livros que compõem seu repertório, seu repertório literário. A ressonância tem a ver com sua relação àquele livro, que elementos aquele livro despertou em você. Então, é uma questão bastante subjetiva, mas acho que ajuda outras pessoas também a dispararem seus processos de conexão subjetiva com um texto. E, finalmente, reflexão, né, aquela discussão mais ampla sobre o texto em si. E aí, me assessorando, aí, me ajudando, né, fazendo essa discussão reflexiva a partir também de outros autores que discutiram aquele texto. Então, textos acadêmicos, outros livros sobre aquele livro, no caso, o processo. Então, é um pouco do que a gente vai fazer no dia 22/12, que é o último vídeo desse ciclo Kafka, certo? Então, aqui a gente já apresentou nosso calendário, né, nossa trajetória, para a gente finalizar com chave de ouro aí esse ciclo Kafka com esse vídeo do dia 22/12, que é o 3R, repertório, ressonância e reflexão sobre o processo de Franz Kafka. Então, finalizando nossos avisos, vamos agora partir de fato para o conteúdo desse texto aqui. Já temos aí nossos quase 16 minutos aí de vídeo, então vamos agora partir de fato para o que interessa, que é nosso conteúdo de hoje. Vamos lá. Então, estamos aqui. Primeira parte da nossa discussão é o objeto livro, o objeto livro em si. Né? Eu sempre gosto de discutir o livro que a gente está, né, em mãos, além da questão do texto, porque o objeto tem suas peculiaridades, tem suas características. Eu sempre compro, a maioria dos meus livros, né, 99% dos meus livros são comprados em sebos, em saldões, então cada edição tem sua história. Né? É diferente você chegar numa livraria e simplesmente comprar o livro que está lá colocado. Aqui não, essa foi a edição do processo que chegou às minhas mãos. Então, a minha fruição do texto se dá a partir dessa edição e deste exemplar em particular. Então, falando um pouquinho do exemplar. Primeiro, editora Edições de Ouro. Não conheço a editora, essa é uma editora antiga. Edições de Ouro, e é um livro publicado em 1967. Para um livro publicado em 1967, está bem conservado, certo? Essa conservação vem dessa capa, que me parece com um tipo de uma plastificação, ela não está com aquele papel que absorve muito a sujeira. Então já ajuda um pouco aqui na conservação do livro. O fato de ela ter essa plastificação que ajuda aí em não absorver tanta sujeira, se não fica tão esmaecido aí com as intempéries pelas quais ela passou, essa edição aqui. O papel é aquele papel jornal, né, papel bastante frágil, mas que, né, pelo menos esse que chegou na minha mão está bastante conservado. Então não tem páginas rasgadas, não tem páginas riscadas. Quem está riscando agora sou eu, né, pelo meu uso e a forma como eu interajo com o livro, se dá muito por anotações no próprio livro. Então agora eu estou riscando, mas não me chegou às mãos, né, praticamente sem nenhum tipo de risco, sem nenhum tipo de dano, então sem nenhum tipo de rasura. Então chegou muito bem às minhas mãos aqui. Uma coisa interessante dessa edição é que ela vem aqui com esse selo Estrela de Ouro. E observando aqui no final da edição, tem aqui um textozinho, claro, vocês não vão conseguir enxergar daí, é uma coisa muito pequenininha, mas o que eu observei aqui é que eles têm faixas de custo de produção. Então eles separam os textos aqui, os exemplares, os livros dessa editora, Edições de Ouro, são separados por custo de produção. Então, por exemplo, tem várias faixas. Essa aqui, a Estrela de Ouro, é a segunda faixa mais barata de produção. Eles começam aqui com selo de ouro, aí a segunda, Estrela de Ouro, Copa de Ouro, Coroa de Ouro, Leão de Ouro, Águia de Ouro e Palma de Ouro, que seria aquela edição mais luxuosa. Então achei bem interessante essa organização aqui dessa editora. Então já colocou o Kafka aqui no Estrela de Ouro, né? Tanto que a gente vê que é um papel já bem frágilzinho, um papel bem simples, bem barato. Então aqui, de fato, uma edição de bolso, pequenininha. Então já é aquela edição de custo barato, mas sem dúvida nenhuma publicaram a baixo custo, mas
dando opção, dando a oportunidade de muita gente, pagando um preço um pouquinho mais barato, ter acesso à obra clássica, né? Então, como eu disse, mesmo sendo barato, ela chegou bem conservada pela questão da classificação, né? Então isso a gente já comentou. Um detalhezinho muito singelo, mas não queria deixar de comentar aqui, tem um selinho aqui rasgado, onde a gente pode ver que, ao que parece, essa edição foi comprada no aeroporto 2 de Julho, né? O nosso aeroporto aqui em Salvador, atualmente chamado Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, mas que antes era chamado de Aeroporto 2 de Julho, em homenagem, evidentemente, à grande data patriótica aqui na Bahia, que é da libertação, né? De fato, da proclamação da República de fato, né? Da República, não, desculpe, da independência de fato do Brasil em 1823, na batalha aí que a gente consagra com 2 de julho, né? A nossa principal data simbólica e patriótica aqui na Bahia. Então era o aeroporto, né? Tem o selinho do aeroporto 2 de julho. Achei outro detalhe assim, aquele detalhe, né, que dá uma peculiaridade a mais aqui no nosso objeto livro. Então já vemos por aí. Bom, com relação aqui o destaque que é dado ao nome do Kafka, né? Você vê que apenas aparece como Kafka, não Franz Kafka, o autor, tal. Ele é tão conhecido que basta colocar essa alcunha, né? Ainda mais no Brasil, que é um nome tão incomum para o Brasil. Então basta colocar o selo Kafka, que a gente já sabe que se trata aí do grande Franz Kafka, do grande gênio de Praga, como a gente conhece aqui. Outro detalhe da capa também que chama atenção é que essa inscrição de escritores contemporâneos. Então a gente vê que hoje, certamente, Kafka é considerado um autor clássico. Mas aqui na produção dessa edição, nessa data de 1967, ele ainda se encaixava aí, pelo menos nessa coleção aqui, ele se encaixava com escritores contemporâneos. Outra coisa que eu achei interessante. E por fim, talvez, evidentemente, um último detalhe ainda, que o tradutor e prefacista, né? Torriere Guimarães também aparece com destaque aqui. Então, né, muitas vezes a gente vê o tradutor lá por dentro, nas páginas internas, mas aqui não, já tem um destaque para a sua tradução e, além disso, para o seu prefácio. Então, é também um texto importante dentro da obra como um todo. E, por fim, sobre a capa, evidentemente, o que mais chama atenção é o desenho. Né? O desenho da capa, que vem, inclusive, nomeada a autoria. É de autoria do próprio Franz Kafka. Então, como a gente já viu nos vídeos anteriores, a parte do desenho, o desenho era uma forma de expressividade também do Kafka importante. Né? Existem anos que ele mais desenhou do que escreveu, por exemplo. Então, a gente já viu tudo isso lá no vídeo de biografia. Então, Kafka tinha essa prática do desenho, esses desenhos bem esquemáticos, né? Não eram desenhos muito detalhados, mas bem esquemáticos. Mas, de fato, optou-se aqui na capa do processo dessa edição usar essa imagem aqui. E já essa imagem já permite para a gente fazer algumas conexões, né? A primeira ideia, a primeira impressão, né, que você tem ao ver essa imagem aqui é que ela se refere a uma prisão, né? Um homem aprisionado, um homem engaiolado aqui, né? Então dá a entender de imediato isso. Até por conta da própria história, né? De um homem que é aprisionado sem saber o porquê, né? Enredado aí no labirinto da lei. Então também tem tudo a ver com a história, tem tudo a ver com essa interpretação do aprisionado, que é o que dá a entender aqui desse desenho. Porém, eu queria já deixar uma pulga atrás da orelha, porque eu acho que isso é um pouco dessa discussão aqui do Na Lupa do Lippe, de você tentar esmiuçar e puxar um fiozinho a mais de algumas questões que podem parecer bastante óbvias. Por exemplo, se a ideia dessa imagem é representar um homem aprisionado, né, aprisionado, preso, enredado, engaiolado, por que fazer grades que são facilmente puláveis? A pessoa pode passar simplesmente por cima. Né? Esse indivíduo aqui, essa imagem, essa representação de homem, ela simplesmente pode passar por cima das grades. Então, que grade que prende essa? Que cerca que prende essa que é facilmente transposta? Mas, para além disso, se não bastasse isso, a imagem destaca aqui, no seu centro, uma passagem, uma abertura. Então, que prisão é essa que se encontra aberta? Então, são apenas algumas reflexões que a própria imagem já permite fazer. A gente vai até adotar aqui, a gente vai até optar, né, já que ela permite mais de uma interpretação, até pela questão da abertura e do tamanho das grades, mas vamos até optar pela leitura mais óbvia, que seria representando esse homem aprisionado, enredado aí pela lei. Né? Mas, de qualquer forma, já fica um pouco aqui do papel do Vale Na Lupa do Lippe, que é levantar essas lebres aí sobre as possíveis interpretações que estão colocadas. Então, já falamos aí um pouquinho
do nosso objeto livro, né? Então, basicamente é isso. Temos aqui na quarta capa até um retrato aqui do próprio Kafka, né? Da imagem que nós conhecemos bastante de Kafka, e tem algumas fotos do Kafka, né? São fotos bastante conhecidas. Então esse aí é o nosso objeto livro, tá ok? Então, concluindo aí nossa primeira parte desse vídeo, falando sobre o objeto livre, destacando aí alguns elementos, né? Como a gente falou aqui, a questão de ser uma publicação um pouco mais barata para dar acesso ao grande público, né? De uma obra clássica como essa. Além disso, essa questão da capa, desse desenho, o que é que esse desenho quer dizer exatamente? Será que é um homem aprisionado? Mas um homem aprisionado com as grades abertas? Então, fica aqui essas colocações para a gente fazer essa reflexão, para a gente fazer essa discussão aqui, quem sabe nos comentários, se você acha que o desenho quer dizer isso mesmo, se você de repente conhece alguém que já investigou, conhece algum texto que já investigou isso, já disse o que esse desenho de fato representa. Então, só fica aqui joguei a questão no ar, né? O que será que significa de fato esse desenho aqui na capa de O Processo? Bom, partindo aí agora para o prefácio em si, escrito, como eu disse, pelo Torriere Guimarães, que é o prefacista e é também o tradutor dessa obra. A primeira coisa que me pergunto é, quem é o Torriere Guimarães? Já que a gente vai fazer uma análise não só do texto do Kafka, mas, de fato, a gente vai apresentar de alguma maneira, a gente vai puxar alguns fios aí do texto do próprio Torriere Guimarães. Então, a primeira coisa é saber quem é o Torriere Guimarães. Então, fiz uma pequena, brevíssima pesquisa aqui para, pelo menos, entender quem é essa figura. Então, cheguei aqui às seguintes informações, né? O Diocleciano Torriere Guimarães. Esse é o nome completo dele, nascido em 1933, se formou em Direito, mas vamos dizer assim, foi para a vida realmente profissional no campo do jornalismo, trabalhando com jornais, e também se dedicou aí à tradução, crítica literária e também à produção literária, né? Ele foi um escritor também. Então, com relação à tradução, que é o que nos chega aqui, né? Ele traduz o Kafka, que é talvez o autor que ele mais traduziu assim nessa fase da sua produção, traduz o Kafka, mas traduz também Maquiavel, traduz também Aristóteles. Então, é um autor que é um escritor, é um crítico literário, mas é um tradutor que foi além também só do Kafka. Ele trabalhou com tradução de outras obras também. E como escritor, tem mais de 20 livros publicados, entre dicionários, livros de direito, né? Ele também é uma pessoa formada na área do direito, mas também alguns romances. Inclusive, recebeu o prêmio Jabuti, que é o principal prêmio da literatura brasileira, recebeu o prêmio Jabuti em 1972. Então, em alguns momentos, inclusive aqui na nossa apresentação, a gente vai ver como essa verve literária, essa verve do escritor, esse talento do escritor, vai aparecer aqui em algumas passagens bastante bonitas, bastante significativas, bastante expressivas do prefácio escrito pelo Torriere Guimarães. Então, ele só, lembrando também que ele morreu em 2009, aos 76 anos de idade. Bom, o prefácio em si, ele vai ter duas partes. Uma primeira parte, ele vai abordar alguns aspectos biográficos do Kafka, né? Normalmente, como nós fizemos aqui também, a ideia é você conhecer o autor, para aí sim mergulhar na obra com algumas referências da própria vida do autor. Nem sempre, evidentemente, a vida do autor se reflete de maneira muito explícita na obra, mas é importante, acho que é um elemento, é uma dimensão, é uma camada importante no seu processo de leitura, principalmente se você se propõe a uma leitura ativa plena, né, como é o que a gente faz aqui, e evidentemente cada um dá o nome que acha mais apropriado, mas eu digo assim, de uma leitura engajada, uma leitura de fato mais aprofundada, e não aquela leitura mais escorreita, vamos dizer assim, mais por mero divertimento, né? Aqui realmente a ideia é fazer uma leitura um pouco mais aprofundada. Então, nesse caso, é importante conhecer a vida do autor. Então, no caso do prefácio, ele faz uma primeira parte com dados biográficos e uma segunda parte mais focada realmente no enredo em si. Aí já trabalhando um pouco alguns aspectos do próprio enredo do processo. No caso da parte biográfica, ele coleta muitos enxertos, muitas falas do próprio Kafka, a partir dos diários, né, do que já estão nos diários, e, né, todo mundo conhece aqui o famoso Carta ao Pai, né, que é essa obra aqui. Então ele também vai pescar muitas falas de Kafka a partir dessa obra aqui, tá? Então essas são as duas primeiras, vamos dizer assim, são as fontes fundamentais dessa parte biográfica, que seria, no caso, os diários, os famosos diários de Kafka, que começam a ser escritos a partir de 1909. A gente falou bastante dos diários também lá nos nossos vídeos de biografia, e o Carta ao Pai. Alguns itens, inclusive, como alguns itens biográficos nós já falamos lá nos vídeos, a gente não vai entrar no mérito. Mas ele levanta alguns pontos que não estão lá na biografia do Gerhard George Lemaire, então a gente vai trazer como dados a serem acrescentados,
E tem algumas incongruências que eu acho que vale a pena a gente, pelo menos, mencionar, tocar aqui, até para poder fazer os devidos ajustes, né? Vamos lá. Primeira coisa, ele faz logo no início, primeira página do prefácio, ele já faz uma conexão super importante, uma conexão que a gente vai voltar lá naquele último vídeo que eu comentei anteriormente, do vídeo de 3 R's, né, do vídeo de repertório, ressonância e reflexão, que a gente vai conectar essa obra em si, o processo, com outras obras que nós temos aqui no quartinho dos livros. Então ele já faz, o próprio Torriere Guimarães já faz logo de cara uma conexão entre Dostoiévski e Kafka. Ele fala que Dostoiévski, né, nenhum autor trabalhou tão bem a ideia de angústia humana do que Dostoiévski, e nenhum autor pós-Dostoiévski trabalhou isso tão bem quanto Kafka. Então esse aspecto da angústia, esse signo da angústia, que é tão importante para o Dostoiévski, segundo o Torriere Guimarães, ninguém o trabalhou a posteriori, né, depois dessa relação, dessa expressão dostoiévskiana da angústia, no caso dessa expressão literária. Ninguém fez isso de maneira tão com tão qualidade, né, de maneira tão expressiva quanto o próprio Kafka. Então, considerando essa conexão entre Dostoiévski e Kafka pelo signo da angústia, é que eu já faço aqui uma menção, né, de que faremos lá na frente algumas conexões. Essa dupla que é assinalada pelo Torriere Guimarães, na nossa reflexão lá do 3R, vai virar um quarteto fantástico. Então, como eu comentava, né, ele coloca aqui, só para vocês terem uma ideia, de um lado, Dostoiévski, o Dostoiévski, por exemplo, de Crime e Castigo, né, que esse personagem mais angustiado do que o Raskolnikov, né, do Crime e Castigo de 1866. Ou o personagem sem nome, aqui o personagem anônimo de Notas do Subterrâneo, de 1864. Né? Então já temos aqui duas expressões da angústia. Eu poderia citar ainda o Sonho de um Homem Ridículo, por exemplo, se não me engano, de 77, se não me engano, 1877, isso mesmo. Então são três situações aqui, um romance, uma novela, né, um conto um pouco mais longo, não chega a ser talvez um romance aqui, o Notas do Subterrâneo, e um conto, no caso do Sonho de um Homem Ridículo. Todos esses três textos trabalham a questão da angústia. Né? Então isso conectaria com o texto do Kafka. Mas eu quero ir além. Além desses dois, eu quero agregar ainda nessa equação um grande escritor mundial, né, de renome mundial, que é nada mais nada menos que Jean-Paul Sartre, com seu A Náusea, de 1938. Esse livro que já foi, né, nos seus títulos iniciais, foi chamado de Melancolia, a Melancolia, Notas sobre a Melancolia. Então já trabalha essa ideia de melancolia, eu estou conectando também com angústia aí. Então vou linkar o Dostoiévski de Crime e Castigo e Notas do Subterrâneo com o Kafka, como é que é a conexão que faz o Torriere Guimarães, e vou agregar o Jean-Paul Sartre, e vou agregar também um brasileiro, que eu já chamei aqui em vídeos anteriores, porque já falei desse autor em vídeos anteriores, já o tinha chamado de Dostoiévski brasileiro, né? Um autor que também trabalhou muito alguns aspectos de angústia humana, de uma maneira que certamente se conectaria aí com Dostoiévski, que é Graciliano Ramos, com seu Angústia, exatamente. O título desse romance aqui é Angústia, escrito em 1936. Então eu vou conectar esses quatro autores, Dostoiévski, Kafka, Jean-Paul Sartre e Graciliano Ramos, lá no nosso vídeo de 3 R's. Né? Então já vou conectar a partir dessa primeira conexão já proposta aqui pelo Torriere Guimarães no prefácio. Eu poderia até juntar esse outro cara aqui, ó, Albert Camus, né, de O Estrangeiro e A Peste, aqui nessa edição dupla. O Estrangeiro de... Cadê? Eu até tinha colocado aqui. O Estrangeiro de 42 e A Peste de 47. Então poderia até juntar, mas eu não gosto de trazer autores aqui, ou discutir texto de orelhada, de ouvir falar. Eu não li esses textos. Então, o Camus é um dos grandes pecados literários que eu não ter lido o Camus ainda é um pecado literário. Então, eu espero corrigir esse pecado literário em 2025, lendo essa edição que eu já tenho em mãos aqui, com O Estrangeiro e A Peste. Até poderia acrescentar o Camus, porque, né, um autor também que trabalha muito a ideia de angústia humana, mas não vou fazê-lo porque não tenho realmente a leitura, de fato, dos textos, diferentemente do Sartre e do Graciliano Ramos. Então, vou
lá na frente fazer essa conexão. Conexão, como eu disse, proposta aqui já pelo prefácio do Torriere Guimarães, que é o nosso objeto aqui, né, o nosso prefácio. Então, voltando ao prefácio, ele já começa aqui também com outra informação, né, quando ele fala da vida, do nascimento do Kafka, e aí tem uma informação que, ao que me parece, é uma informação incorreta, porque ele fala que Kafka teria sido o sucessor de seus dois irmãos que nasceram e morreram antes dele. E, na verdade, Kafka não foi o sucessor dos irmãos, que, segundo ele, até morreram muito antes dele nascer. Nada, não é isso que pelo menos que a história é contada aqui pelo Lemer na biografia do Kafka. Na verdade, Kafka nasce em 83. Seus dois irmãos, o Georg e o Heinrich, eles nascem em 86 e 87, respectivamente. E acabam morrendo ali ainda na infância. Então, na verdade, Kafka foi antecessor dos seus irmãos e não sucessor, como está colocado ali. Bom, seguindo adiante, ele vai aí fazer aí as conexões com os diários e o Carta ao Pai. E vai fazer muitas conexões com a relação de Kafka com seu pai. Né? A gente sabe, né, nos vídeos anteriores, a gente viu quanto essa relação impactou na produção de Kafka, impactou na vida do Kafka, né, na verdade, e como impactou também na produção do Kafka. Então ele vai começar a fazer algumas pontuações aqui. Primeiro ponto que ele se refere aqui é que Kafka, em alguns momentos, mencionava a diferença, né, a distinção que havia entre a herança materna dos Lovi, né, a família da sua mãe, os Lovi, e a herança paterna dos Kafka, a herança do seu pai, o lado da família do seu pai, os Kafka. Então, que os Lovi eram os mais introvertidos, eram os mais retraídos, enquanto os Kafkas eram mais expansivos, eram mais extrovertidos. Então, ele fala que ele é muito mais um Lovi, e quando seu pai Hermann é um exemplo clássico dos Kafka. Então, achei interessante também trazer esse contraponto aqui entre os Lovi e os Kafka que o Torriere Guimarães destaca. Um outro aspecto interessante que eu não tinha visto lá na biografia do Lemer é a relação amorosa que havia entre o Hermann e a Valérie, né, a irmã do meio. Né? Nós sabemos que o Kafka teve 3 irmãs, a Gabriele, a Valérie e a Ottilie, e aí, nesse caso, a Valérie ela teria uma relação mais amorosa com o Hermann, de uma maneira que os outros não tinham. Nem o Kafka, obviamente, como a gente sabe bem, mas também nem a Gabriele, nem a Ottilie. Então, assim, somente a Valérie teria essa relação mais amorosa. Achei interessante isso, porque não tinha visto isso em outros lugares. Um outro aspecto interessante é a questão do medo. Né? O Torriere Guimarães, até por conta dessa relação conflituosa com o pai, ele levanta um aspecto de que o medo seria um pilar muito significativo na obra do Kafka. Seus personagens estão sempre temerosos de alguma coisa. E muitas vezes esse temor, ele é até um temor inexplicável, um temor sem causa. Então essa ideia de um temor sem causa, um temor do desconhecido, um temor de uma causa desconhecida, um certo temor irracional, né, que não está vinculado com a causa conhecida, me lembrou até uma outra conexão, né, permitiu fazer até uma outra conexão com um gênero literário que trabalha muito essa ideia do horror desconhecido, do medo ao desconhecido, que é a ideia do horror cósmico, né, que é o seu principal representante é o H.P. Lovecraft. Né? Então, só que evidentemente esse horror cósmico, como o nome já está dizendo, é um horror que tem uma dimensão, essas causas desconhecidas estão numa dimensão cosmológica, né? São para muito além do ser humano. Enquanto que esse desconhecido no Kafka é uma discussão eminentemente, é uma dimensão eminentemente psicológica. Mas, de qualquer forma, eu achei interessante esse aspecto do medo do desconhecido, né? Que seria o medo absoluto. Né, o medo que você sequer conhece a causa. Então, como é que você pode se defender? Como é que você pode lidar com algo que você sequer conhece a causa, né, daquela ameaça? Então, achei interessante essa conexão. Na verdade, o Torriere menciona a ideia de um medo sem causa, de um medo de uma causa desconhecida, e eu aí faço a conexão aí com H.P. Lovecraft e a ideia do horror cósmico. Bom, outro aspecto que eu achei bem interessante e bastante conhecido, mas que aqui eu vou dar um passinho a mais, vou colocar um molho aqui nessa questão que o Torriere coloca, é a ideia da falta de estímulo do seu pai. Né? O Kafka se ressente muito dessa falta do pai elogiar seus trabalhos, né? Elogiar suas atividades literárias, sua atividade como escritor. Então ele sempre busca essa aprovação do pai e nunca encontra. Então essa ausência de estímulo é algo que afeta diretamente o Kafka, afeta muito fortemente o Kafka. E aí, eu refletindo sobre isso, verifiquei que na verdade, você pode ter 2 ausências. Você pode ter 2 tipos de ausência, melhor dizendo. Por falta de um nome melhor, eu chamei aqui de ausência cinética e ausência dinâmica. O que seria isso, cinético e dinâmico? O cinético e dinâmico, no que a gente fala em termos de movimento,
O movimento cinético é aquele movimento que acaba não gerando nenhuma mudança em si, né? É movimento pelo movimento. Enquanto que o movimento dinâmico é aquele que, de fato, leva a algum tipo de transformação, né, do receptor daquele movimento. Então, da mesma forma, eu quis distinguir aqui entre uma ausência cinética e uma ausência dinâmica. No caso da ausência cinética, é o quê? É aquela ausência de algo que você não espera. Quando você não espera receber alguma coisa, a ausência dessa coisa que você não espera receber, que você não deseja receber, ou que você sequer, às vezes, sabe que precisaria receber, ela não tem nenhum tipo de impacto sobre você, né? Ou pelo menos não tem nenhum impacto consciente. Vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia com o futebol. Quando você sabe que uma pessoa torce para um outro time, e quando aquele seu time, que não é o que a pessoa torce, seu time sai ganhador de algum tipo de torneio, alguma coisa assim, você não espera que aquela pessoa que não torce pelo seu time fale daquela vitória, daquele campeonato. Então a ausência desse elogio, a ausência de alguma coisa que venha positiva em relação ao que o seu time ganhou, é natural. Então é uma ausência cinética, uma ausência inócua. Não tem nenhum efeito para você, porque você já não esperava mesmo, né, que houvesse algum tipo de fala por parte do torcedor do outro time. É diferente de você esperar o elogio de um torcedor daquele time, que você sabe que é torcedor daquele time, que você comenta sobre o campeonato, sobre aquela vitória, e não vem nada de lá. E isso lhe deixa frustrado. Isso pode lhe trazer um efeito. Isso, né, você fica com raiva, você fica frustrado pelo outro não ter dado os parabéns, não ter comemorado com você, já que ele também é torcedor do time. Então, percebe a diferença? Uma é você não ter, é uma ausência de algo que você não esperava. E outra é a ausência de algo que você esperava. Essa não lhe causa efeito. Essa é uma ausência cinética que eu estou chamando aqui. Enquanto que a outra é uma ausência dinâmica. Aquela ausência lhe causa efeito no receptor da ausência. Quem recebe, se a gente pode chamar assim, né? Quem recebe a ausência, se for algo que a pessoa espera, que a pessoa deseja, como no caso do Kafka, que desejava esse estímulo, esse elogio do pai, se isso não vem, traz um impacto sobre ele. Então é uma ausência dinâmica. No caso do outro, que eu mencionei aqui do futebol, ou vou dar até um outro exemplo, ligado à própria história do Kafka. Por exemplo, todo mundo sabe, ou pelo menos, né, todo mundo, ou quem viu os nossos vídeos anteriores que falam da biografia do Kafka, sabe que a sua relação com o seu grande amigo Max Brod começou justamente quando o Brod foi fazer uma palestra sobre Schopenhauer. O Brod defendendo as ideias de Schopenhauer. E Schopenhauer é um crítico, né, um adversário intelectual, vamos dizer assim, do Nietzsche. E o Kafka era um admirador do Nietzsche. Então, ao final da palestra do Brod, o Kafka vai lá, meio que, entre aspas, tirar satisfação com o Brod, e os dois acabam conversando, e obviamente o que poderia começar com uma discussão acaba virando uma grande amizade, como todo mundo sabe, né? Mas, por exemplo, Nietzsche nunca esperaria do Brod comentários elogiosos ao Nietzsche, né? O Kafka, que era um admirador do Nietzsche, nunca esperaria de Brod, que era um admirador de Schopenhauer, que Brod fizesse comentários, fizesse elogios a Nietzsche. Então essa ausência de elogios a Nietzsche por parte do Brod, que era um admirador do Schopenhauer, era uma ausência completamente inócua. Kafka não esperaria isso dele. Então, não vir isso dele não vai ter nenhum efeito sobre o Kafka, vai apenas confirmar suas impressões. É completamente diferente no caso da relação dele com o pai. Quando ele precisava, quando ele realmente queria, ele durante a sua vida toda, ele lutou por essa aprovação e não teve. Então, essa ausência impactou fortemente Kafka. Então, é uma ausência que eu chamo de dinâmica, porque mudou o estado de espírito, né, daquela pessoa que esperava receber aqueles elogios. No caso da ausência cinética, não há maiores impactos. Então, o que o Torreira Guimarães menciona aqui, e menciona de maneira muito forte, de maneira muito clara, e de fato é um aspecto importante na vida do Kafka, é essa ausência dinâmica, como nós estamos chamando aqui, de elogios e de aprovação do Hermann Kafka. Então ele fala como isso impactou aí a vida do Kafka também. Seguindo outro aspecto importante, outro aspecto interessante que ele levanta aqui, é da inibição que o Kafka se ressente, né? Ele afirma ter sido inibido pelo pai no seu aspecto da oratória, de falar, de se comunicar. Isso, de fato, tem alguns aspectos importantes. Por exemplo, nós sabemos, também quem viu os vídeos lá da biografia, identificou que na época da fábrica de amianto, né, a famosa fábrica de amianto, que muitas vezes as pessoas esquecem na biografia, mas que foi para mim um ponto importante na deterioração da relação de Kafka com seu pai, havia ali muitas discussões com o pai. E, de fato, Kafka se calava. O Kafka não era capaz de contra-argumentar contra o seu pai. Então, dando aí a ideia de oratória de um lado e ausência de oratória do outro. Da mesma forma, ele já tinha elogiado o pai
pela sua capacidade oratória, até na questão da greve dos seus funcionários. Né? Ele conseguiu reverter uma greve dos funcionários a partir da sua capacidade de oratória. Então, era um elemento que Kafka já tinha elogiado do seu pai anteriormente. Então, nesse caso aqui, de fato, nós temos elementos que parecem, de fato, confirmar essa ideia de que o Hermann Kafka ele inibia a oratória do Kafka. Porém, a gente não pode esquecer um aspecto. Também nos vídeos anteriores, nós vimos que o Kafka tinha um grande dom, que era a oratória com relação aos seus textos, as leituras públicas que ele fazia dos seus textos. Então, nesse caso, todo mundo que testemunhou essas leituras elogiou demais a capacidade de oratória do Kafka para isso, para essas leituras. Então é interessante a gente observar também uma nova dualidade aqui, mais uma dualidade, que é quando a comunicação se fazia no âmbito do mundo real, né, do mundo sincrônico, onde as coisas estão acontecendo ali ao mesmo tempo, é necessário o estado de espírito para poder dialogar e para poder contra-argumentar, como é o caso das discussões entre Kafka e seu pai, Hermann. Ele não tinha essa oratória, ele não possuía essa oratória. Porém, quando a gente ia para o mundo do próprio Kafka, para o mundo que ele escrevia, para o mundo que ele produzia, inclusive sob o aspecto diacrônico, né? O sincrônico é tudo que acontece ao mesmo tempo, o diacrônico é o que acontece em tempos diferentes. Então, aquele texto que ele poderia voltar, reescrever, avançar e voltar no tempo, por exemplo, para poder refazer aquela história e recriar aquele mundo, quando aquele mundo ia para o público a partir da sua voz, a sua voz era plena, a sua oratória era plena. Então, essa dualidade entre esse mundo sincrônico, esse mundo real, com o qual Kafka não conseguia se adaptar, não conseguia ter essa capacidade de comunicação, e o mundo inventado pelo Kafka, o mundo que existia na mente do Kafka, o mundo diacrônico, que ele ajustava, que ele rearranjava para deixá-lo ideal para a sua fala, e aí a sua fala se dava com toda a segurança. Então, uma dualidade interessante que eu também observei aqui no prefácio do Torriere Guimarães, quando ele menciona que o pai, o Hermann Kafka, inibia essa oratória do Franz Kafka. Inibia, como eu disse, no mundo real, sincrônico, mas no mundo diacrônico, onde o Kafka produzia o sentido das suas palavras, onde o Kafka produzia o sentido daquele mundo que ele queria passar, a sua oratória era impecável, como se testemunhou lá nos vídeos que a gente comentou, os vídeos anteriores. Né? O Lemer, né? o Gerhard George Lemer, faz menção a essa grande capacidade que o Kafka tinha de ler seus textos em público e de impressionar tremendamente aí as plateias. Então vai ser um aspecto interessante, sempre esse contraponto, né, entre o mundo real, ao qual o Kafka não se ajustava, e esse mundo ideal que tinha na cabeça dele, que eles tinha essa capacidade demiúrgica, vamos dizer, né, de criar as coisas. E aí, com esse papel de criador, ele era um gênio, né, um cara perfeito, vamos dizer assim. Mais um aspecto importante, também super conhecido, mas que aqui a gente faz um desdobramento, que é a questão das críticas e piadas que o seu pai, Hermann Kafka, fazia em relação ao físico do Kafka, né? Ao corpo do Kafka. Então, da mesma forma que havia ali um corpo super viril, super vital, né? Super vitalizado do seu pai, né? Que nas palavras do Kafka era essa figura gigantesca, né? Essa figura enorme, de grande poder, inclusive fisicamente, né? O outro lado, o contraponto, era o Kafka, que se auto-enxergava num aspecto raquítico, de subpotente, né? de menor, de frágil. Então esse contraponto também do poder do Hermann, no poder inclusive corpóreo do Hermann, com relação ao subpoder, com essa diminuição, essa autodepreciação do Kafka com relação ao seu próprio corpo, também tinha alguns aspectos bem interessantes. Um primeiro aspecto é um contraponto que está lá no Lemer. Ele faz questão de tirar um pouco, de rebater um pouco essa imagem do Kafka como um rato de biblioteca, que ficava só debruçado com seus óculos em cima das escrivanias, né, que tinha pareceria mais essa figura pequena e raquítica e, né, ali, entre aspas, um nerd, vamos dizer assim. Na verdade, o Lemer coloca que, além da questão da vida noturna, que Kafka era um frequentador da vida noturna de Praga, além disso, havia aquelas caminhadas que ele fazia, tanto sozinho quanto com seus companheiros, então já era ali uma atividade também física. Mas um aspecto que eu acho que eu não mencionei nos vídeos anteriores, mas essa questão que o Torriere Guimarães levanta no prefácio puxou esse fio da meada, é que o Lemer comenta que o Kafka era um grande remador. Ele era um praticante de remo. E a ponto do Max Brod, vendo como o Kafka como ele desempenhava bem a sua atividade de remo, até se impressiona com isso, né? Então, imagina-se que o remo, né, você sendo um atleta de remo,
você não vai ter um corpo tão raquítico assim, né? Então tem esses aspectos. Tem vamos dizer assim, essa contraposição a essa ideia geral que nós temos e que o próprio Kafka menciona, né, nos seus escritos, né, desse corpo raquítico em relação ao corpo vital e viril do seu pai Hermann. Mas, de qualquer forma, o que fica para a gente, principalmente na leitura dos seus textos, é realmente essa ideia de como o repúdio ao próprio corpo do Kafka pode aí lançar algumas sementes para alguns aspectos corpóreos dos seus romances, dos seus contos. Por exemplo, todo mundo conhece, evidentemente, A Metamorfose, né, um outro grande escrito aí do Kafka, né, um texto, uma novela, né, vamos dizer assim, um texto mais curto, publicado em 1915. Então aqui nós temos o fato mais óbvio, um homem transformado, né, que se transmuta em inseto. Então já temos aí uma relação corpórea muito clara, né, uma relação de degeneração corpórea muito clara. Mas além disso, eu trago ainda alguns outros aspectos que o Torriere Guimarães também levanta aqui, que é como esse repúdio ao corpo, essa relação complicada com o corpo, vai ter desdobramentos em alguns personagens que o Kafka cria. Então, não só o Gregor Samsa, do A Metamorfose, mas também ele tem personagens que são cachorros, por exemplo. É o caso de Investigação de um Cão, que, se eu não me engano, é um texto aí. Investigação de um Cão é um texto de 1922, né, um conto de Kafka de 1922, onde o personagem principal é um cachorro. Me lembrou até um texto também magnífico que está nessa coletânea de contos aqui de Anton Chekhov, que a gente vai precisar falar de Chekhov nesse canal aqui, isso é uma obrigação. O Anton Chekhov ele tem um conto aqui chamado Katchanka, ou Kashtanka, que é um texto onde o personagem principal, o protagonista, é essa cachorra, né? Esse animal Kashtanka. Então, que é um texto de 1887. Então, temos aí um personagem de Kafka, né, no Investigações de um Cão, que é um cão. Temos também um texto chamado A Toca, que é um texto incompleto, escrito em 1923, onde o personagem não é nomeado como uma toupeira, mas tudo leva a crer que é uma toupeira. Então, mais um personagem que é também um animal. Então, essa ideia do inseto, do cão, da toupeira, ou seja, transmutações dos corpos dos seus personagens, ou transmutações explícitas, como no caso de A Metamorfose, ou transmutações implícitas, onde o personagem já aparece na narrativa como um animal, no caso um cão ou uma toupeira. Segundo o Torriere Guimarães, eu acho que faz muito sentido, né? Pode ser uma conexão aí com essa relação complicada que Kafka tinha com o seu próprio corpo, né? Então isso é um aspecto importante também. Só lembrando que A Metamorfose é um super clássico, então eu mencionei A Metamorfose aqui, e o meu grande parceiro de reflexões também, o Ronaldo Prado. Ronaldo Lima é um outro grande colega. Ronaldo Prado, ele já me pediu aqui, já cobrou para fazer um vídeo sobre A Metamorfose aqui no canal. Então, dívida cobrada, promessa a ser cumprida aí. Faremos um vídeo aí, provavelmente um Vale a Resenha, né, um vídeo de apresentação do A Metamorfose. Seguindo adiante aqui, vamos para outras questões. Outros dois desajustes, né? A gente falou aqui do desajuste corpóreo, do desajuste físico do Kafka, mas o Torriere Guimarães menciona também outros dois desajustes que vão ter impacto na sua obra. O desajuste familiar e o desajuste amoroso. O desajuste familiar, obviamente, esse ambiente cáustico familiar que ele vivia, com seu pai dominador, com sua mãe super retraída, sem ser capaz de defendê-lo, apesar de que, aí realmente quem se debruça, quem dá aquela mergulhada, vai ter uns aspectos que podem, né, sai um pouco do óbvio do que se conhece. A gente sabe que sua mãe, a Julie, ajudou Kafka justamente naquele caso do amianto, da fábrica de amianto, criando um esquema para que Kafka deixasse de ir à fábrica, era uma coisa que estava matando ele, né, por dentro. Ele não podia escrever, então estava super angustiado, pensando, inclusive, chegou a comentar a questão de suicídio, jogar-se pela janela e tudo mais. Então, quando o Max Brod fica sabendo disso, dessas ideias, escreve para a mãe, e a mãe cria um esquema para proteger o Kafka e impedir que ele vá à fábrica sem que o seu pai saiba. Então, de alguma maneira, a mãe também o protegeu. Mas, de qualquer forma, o que nós temos mais consagrado é essa ideia do pai dominador e a mãe retraída que não conseguia protegê-lo. Então, esse ambiente familiar, que era muito pouco hospitaleiro, vamos dizer para ele, fez com que Kafka levasse seu engajamento emocional para outros coletivos. Um primeiro desses coletivos é seus próprios amigos, né, aquele ciclo de amigos, o Max Brod, seus outros amigos que a gente comentou aqui, o Oscar Pollock e tantos outros que a gente comentou. Mas, além desses amigos, também a comunidade judia. Principalmente
Até então ele não tinha nenhuma relação mais imediata, mas a partir do contato com aquela trupe de teatro Yiddish, né, que a gente viu lá nos vídeos passados, ele passa a ter uma conexão com a sua própria raiz judia também e com a comunidade judaica. Então ele vai também transferir esse engajamento dele para a comunidade judaica, justamente em contraposição a esse ambiente familiar que não era tão acolhedor, vamos dizer assim. Então o Torriere Guimarães menciona isso aqui. E além disso, a questão dos seus desajustes amorosos, né? Então a gente sabe que Kafka teve alguns relacionamentos, né? O principal deles, talvez o mais conhecido, mais profundo, tenha sido com a Felice Bauer, né? A gente discutiu bastante isso lá nos vídeos de biografia. Então ele comenta aqui sobre isso, comenta também com relação a Milena Jesenka, aí são as pronúncias dos nomes lá da Tchecoslováquia, né? Do antigo Império Austro-Húngaro. Mas a Milena é um outro relacionamento que ele também menciona, que o Torriere Guimarães também menciona aqui, além da Dora Diamant, que é a sua última companheira, vamos dizer assim, que esteve lá no seu leito de morte. Achei interessante que ele menciona essas três, e são evidentemente três super conhecidas, mas não menciona a Julia Jorzizek, né, que a gente mencionou lá na biografia, e foi inclusive uma pessoa com quem o Kafka chegou até a propor também casamento, né, assim com relação a Felice Bauer. Então, não sei por que o Torriere Guimarães aqui não faz nenhuma menção aí à figura da Julie. Mas achei bem interessante aqui, fiz a gente anotar essa frase aqui como está colocada, porque isso mostra, como eu comentei, que o Torriere, além de ser um tradutor, ele é um escritor. Então tem uma passagem que mostra muito bem isso aqui, que ele fala justamente sobre esses desencontros amorosos do Kafka. Ele coloca aqui, ó, a fatalidade parecia acompanhar cada um dos seus passos, para pingar uma gota de fel na taça dos brindes. Então achei perfeita essa descrição, né, as promessas de casamento, os brindes que acabavam sempre perdidos, aí, mergulhados no fel. Né? Então achei bem interessante essa frase aqui. Para finalizar essa parte aqui geral, algumas partes que o Torriere Guimarães menciona sobre a vida do Kafka que não estão colocadas lá nos nossos vídeos anteriores. Então achei interessante pensar aqui. Primeiro que ele comenta aqui O Castelo, né, esse outro romance do Kafka, publicado também depois da sua morte, aqui, nessa edição belíssima também, capa dura. Então, O Castelo, ele começou a ser trabalhado em 1914. Achei bem interessante essa informação também. Acho que não está mencionada, pelo menos não está mencionada nos meus vídeos, né? E acho que não está mencionada também no texto do Lemaire. Além disso, ele menciona aqui O Processo, que na colônia penal, texto também super interessante do Kafka, eles foram escritos sob o impacto da eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então isso também tem todo sentido, né? Um evento mundial, certamente influenciou aí, de alguma maneira a produção desse texto do Kafka também. O outro aspecto, ele comenta de uma viagem que o Kafka teria feito com a sua irmã Ellie, né, a Gabriele, em 1915 para a Hungria. Então a gente comentou, o Lemaire, ele é muito detalhista com relação às viagens do Kafka. A gente falou de várias viagens que o Kafka fez, principalmente com seus amigos, com o Max Brod, o irmão do Max Brod, o Otto Brod, mas não mencionou essa viagem aqui à Hungria com a sua irmã Ellie. Então achei interessante trazer. E por fim, um dado também sobre a Milena, né, Milena Jesenka, que teria morrido num campo de concentração de Ravensbrück em 1944, né, durante a Segunda Guerra Mundial, após uma cirurgia renal mal sucedida. Então a gente também não sabia, né, o detalhes aí da vida posterior da Milena, depois da separação com o Kafka. Então o Torriere Guimarães trouxe esse detalhe aqui. Então, finalizada essa parte biográfica, ele finalmente entra aqui no texto em si. Então, que elementos ele traz da questão dos textos? Primeiro, ele menciona que o processo foi trabalhado entre os anos de 1914 e 1915. Então, nesse foi o período em que o Kafka trabalhou nesse texto. Ele menciona, evidentemente, os capítulos, né, os capítulos que foram escritos inacabados, que acabaram não sendo colocados na versão final do texto. Então, esses capítulos ele menciona, estão inclusive aqui nessa edição, no apêndice, mas ele fala uma coisa interessante. Ele fala que o Kafka, apesar de estar escrevendo esses capítulos, apesar de ter esses capítulos incompletos, ele, de alguma maneira, o Torriere faz essa leitura, ele sabia que aqueles capítulos não eram necessários, de fato, para complementarem essa obra, né? Que a obra já estava, vamos dizer assim, fechada. Então, um aspecto interessante, já que é famosa a descrição do processo, do Castelo e de O Desaparecido América, como romances incompletos. Um outro aspecto interessante é o estilo, né? Ele menciona, isso acho que talvez o último ponto que ele menciona aqui sobre o texto em si, que é esse aspecto do insólito naturalizado. Eu estou chamando aqui, isso não são palavras do Torriere Guimarães,
eu estou chamando de insólito naturalizado. O que é que eu estou chamando, né? O que é que o Torriere está mencionando e que eu chamo de insólito naturalizado? Essa ideia de situações estranhas, extravagantes, descritas e tratadas dentro do enredo de uma maneira normal. Então, uma pessoa é presa e é julgada e é condenada por um crime que sequer conhece. Isso não traz nenhum momento de assombro, nenhum momento de completa incredulidade. Isso é tratado de uma maneira banal. Da mesma forma, e de maneira até mais explícita, no caso da metamorfose, a pessoa se transforma num inseto e está preocupada se consegue chegar no trabalho no horário, se vai ter o alimento ali para a família, se, né, como é que vai se deslocar. Então, assim, como se fosse uma coisa, né, segue a vida que segue. Então, isso eu achei um aspecto bem interessante e fiz essa conexão com essa ideia do insólito naturalizado. Ou seja, aquela coisa que está, aquela situação completamente bizarra, mas colocada numa moldura de normalidade. E essa moldura nada mais faz do que destacar o aspecto insólito daquela situação. Então esse é um aspecto que eu achei super interessante no Kafka e que vai ter um rebatimento, vai ter pelo menos duas influências aí, uma influência direta e mencionada e declarada, e outra influência que talvez não será declarada, mas que parece muito clara. A primeira declarada é a do Gabriel Garcia Marques e seu famoso realismo fantástico, né? O principal nome do realismo fantástico, esse gênero literário. E o Gabriel Garcia Marques, inclusive, ele fala que ele só entendeu que era possível escrever aquelas coisas, aqueles devaneios de maneira tão natural, quando ele leu exatamente o começo de A Metamorfose, de sonhos intranquilos, né? Gregor Samsa acorda de sonhos intranquilos transformado no inseto e segue a vida. Então essa leitura do A Metamorfose foi crucial para soltar aí, né, desamarrar qualquer tipo de limitações literárias que tinha aí o Gabriel Garcia Marques para produzir seus textos que sempre trazem aspectos, como o próprio nome diz, né, reais, mas num contexto de fantástico, ou um fantástico num contexto de realidade, ou, como eu coloco aqui, um insólito naturalizado. Então, além dessa declaração do Gabriel Garcia Marques sobre como a leitura da metamorfose permitiu a ele escrever daquela forma, dentro do que viria a ser chamado futuramente de realismo fantástico, além disso, nós temos o caso, obviamente, do Samuel Beckett e do Eugênio Ionesco, né, que são dois grandes nomes do absurdismo, né, desse teatro do absurdo. O Beckett super conhecido, né, por Esperando Godot, por Fim de Partida, que é uma peça que, para mim, particularmente, foi muito impactante. Então, eles também colocam situações completamente insólitas, mas as pessoas estão vivendo ali como se aquilo fosse algo banal. Né? Então, como eu volto a dizer, insólito naturalizado. E o final do prefácio do Torriere Guimarães conecta exatamente isso. Porque ele fala que é exatamente essa ideia, essa estranheza, mas que ao mesmo tempo está numa condição de naturalidade que conecta essas obras com a nossa condição humana. Porque a condição humana é, de alguma maneira, um certo insólito. As coisas não fazem sentido, as coisas não precisam fazer sentido e acabam sendo, né, a gente acaba sendo conduzido pela vida, conduzido pelo mundo, conduzido pela existência, tentando sempre encontrar esse sentido, mas sem encontrá-lo de fato. Vamos dizer assim, sem ter um manual de instrução a partir do qual a existência segue aquelas regras. Né? Então, por isso, de alguma maneira, há essa conexão desses textos. Esses textos são tão capazes de engajar, né, os seus leitores, né? Porque há, de alguma maneira, por trás daquela estranheza, a gente está enxergando um pouco de nós mesmos, né? naquela coisa que até tem, né, aquela ideia do Unheimlich, né, do desconhecido familiar, né, do inquietante, que foi um texto trabalhado pelo Freud, né, em 1919, essa coisa do estranho familiar, né, uma incongruência ali, né, você é estranho, mas ao mesmo tempo lhe remete a alguma coisa. Então, de certa maneira, isso conecta um pouco esses textos que trabalham a ideia do insólito familiar, né, ou melhor, do insólito naturalizado, trabalha isso com essa condição humana, que é de se enxergar um pouco, né, nesse mundo, de certa maneira, de alguma forma, também insólito. Né, até no nosso dia a dia. Nosso dia a dia, as coisas acontecem de uma maneira tão... somos levados aí por caminhos tão sem sentido, muitas vezes, sem uma lógica, muitas vezes, e precisamos continuar nossas vidas, precisamos continuar vivendo. Então, de alguma maneira, também nós mesmos vivemos um insólito naturalizado, né, em algum aspecto. E eu queria finalizar esse vídeo de hoje, né, sobre o prefácio do Torriere Guimarães
com uma das frases finais desse prefácio, que eu achei muito interessante. Eu prefiro até, em vez de resumir aqui para vocês, eu prefiro até ler exatamente como ele escreveu, até para, como eu disse, reafirmar essa condição de não só um tradutor, mas de fato um escritor, alguém que sabe colocar de maneira muito expressiva as ideias que quer transmitir para seus leitores. Então veja como o Torriere Guimarães finaliza esse prefácio que ele tão bem escreveu para o processo. Ele fala sobre essa questão, dessa relação, né, desse insólito com a nossa vida real e por que a gente se conecta com essas obras. Ele escreve: o homem realmente não governa seu destino. Enquanto ser isolado em seu mundo, pode reger-se pelas suas normas de conduta. Tantas vezes falamos disso aqui, né? O Kafka no seu mundo mental. Porém, vivendo em sociedade, sombra entre sombras, viajantes entre viajadores, homem em permanente choque com a humanidade, é conduzido pelas forças de espírito e da matéria e se torna um joguete dessa formidável luta. Disso decorre a instabilidade de todas as coisas humanas, a incerteza que se aloja no íntimo do ato mais decisivo, a dúvida dentro da evidência, o erro dentro da verdade e o temor que aniquila a vontade. O temor é realmente um dos elementos mais atuantes na dinâmica dos livros de Kafka, como decorrência do assombro que provoca no homem a sua debilidade em confrontar com a vitalidade a sua debilidade em confronto com a vitalidade impressionante dos problemas que permanentemente o assoberbam. Então essa finalização fantástica, né, com a expressividade que só um grande escritor conseguiria também produzir para, obviamente, se anteceder a um texto clássico, como é o Processo de Kafka, é como com chave de ouro que o Torriere Guimarães finaliza aqui o prefácio. E com a finalização do prefácio do Torriere Guimarães, finalizamos também esse vídeo. Já temos aí nossa 1 hora. A gente sempre quer fazer um vídeo de 20 minutos e a gente nunca consegue. Então temos aí nosso vídeo, mas finalizando aqui, apresentamos o objeto livro e apresentamos aqui a primeira parte desse texto, que é justamente o prefácio do seu tradutor e prefacista, Torriere Guimarães. A partir daí, evidentemente no próximo domingo, já teremos aí nosso compromisso de apresentar os capítulos 1, 2 e 3 do próprio texto de Kafka, aí, começando de fato a mergulhar no texto. Então é isso, gente. Convido, obviamente, se você ficou até agora, a dar o seu like, se você curtiu esse vídeo, se você acha que esse vídeo acrescentou alguma informação, se você acha que acrescentou, se você sabia de algum desses detalhes, ou se você quer descobrir alguma coisa com esse vídeo de hoje, coloca aqui nos comentários também, fala pra gente o que é que você já conhecia da vida do Kafka, o que é que você conhecia do processo, o que é que você conhecia dessa relação dele difícil com o pai. Faz questão de colocar aqui pra gente poder continuar esse bate-papo. Então, e além disso, se você é realmente um apaixonado por literatura, se você é apaixonada por literatura, se inscreve aqui no canal, né, gratuitamente, não paga nada. Você se inscreve no canal, você tem acesso ao acervo que a gente já tem aí com nossos 20, estamos chegando no nosso 25º vídeo, esse de hoje. Então já temos aí um acervo bastante interessante aqui no canal, falando sobre Antígona de Sófocles, falando sobre Ítalo Calvino, falando sobre, né, o próprio Kafka, Dostoiévski, tem muito vídeo aqui no canal, já tem bastante coisa. Eu tenho certeza que você vai encontrar um vídeo que você vai se apaixonar aqui no nosso canal. Então se inscreve aqui no canal também e dá uma busca, dá uma navegada pelo que a gente já tem produzido. E para continuar esse papo sobre livros, se inscreve também lá no nosso canal do Instagram, o @prazer em conhecer Lipe. E lá a gente tem sempre nossos vídeos de segunda, quarta e sexta, nossos famosos vídeos matinais, logo de manhã cedo, para você começar seu dia com o poder da leitura à sua disposição. Então, assim, temos aí o canal do YouTube, temos aí o Instagram e vamos continuar batendo esse papo sobre livros. Então, espero vocês no próximo domingo com o capítulo 1, 2 e 3 de O Processo, de Franz Kafka. E vamos continuar, vamos seguir aí no nosso ciclo Kafka até o final do ano. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Forte abraço.